Olá, bom dia. Hoje é 3/2/2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição, vislumbres espirituais, sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. E que o Espírito Santo fará o seu coração. Então, o Antigo Testamento, parte 2045. João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste versículo, neste capítulo de João, nesse capítulo 3, nesse versículo 16, nós vemos o amor de Deus para com o ser humano. O ser humano vai ter a vida eterna através de crer. Então você tem que crer. Então creia para você ter a vida eterna. O que é ter a vida eterna? É uma vida longe do Hades, do inferno, do lago que arde com fogo e com enxofre. Um lugar de pranto e ranger de dente, que é as trevas exteriores. Marcos 16, versículo 15. De por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então ouvir o evangelho é muito importante. Anunciar o evangelho é importante. Ouvir e anunciar é importante. E crer e se batizar é mais importante ainda, para não ser condenado. Então aqui você vê os textos principais que Jesus falou para a salvação, para a vida eterna. Então, 2 Reis 3, versículo 4. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Então, esse rei chamado Mesa era uma pessoa que era contratador de gado e pagava o rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Então ele era uma pessoa que comprava, que contratava lá em Israel, uma pessoa que ajudava a economia de Israel naquele tempo. Só que depois que o rei Acabe morreu, ele se revoltou. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Então ele se revoltou. Quem foi que se revoltou? O rei Mesa se revoltou contra Acabe. Sabe por que ele se revoltou contra o reino de Israel? Porque ele não estava mais tendo o lucro que estava tendo. Aconteceu alguma coisa para ele se revoltar. Ou quando ele viu que Acabe morreu, viu que o reino não era mais igual ao de Acabe, então se revoltou. Se levantou contra o reino. Então, eu digo uma coisa para você, nem toda revolta é boa, tanto para quem se revolta, como para quem sofre a revolta. Tem gente que se revolta simplesmente por causa da fé do outro, por causa da crença do outro, por causa da maneira de viver, de falar, de caminhar, de andar. Lembre-se que a revolta não é bom. Pense muito antes de você se revoltar. Você tem que se revoltar contra desejos, pensamentos, vontades, prática que é contrária à vontade do Senhor, para que você não perdoe a vida eterna, para que você não perda a vida eterna. Você tem que revoltar contra as obras do diabo, contra a vontade do diabo, que é contrária à vontade de Deus e que quer que você faça, para você perder a vida eterna. A revolta, você tem que se revoltar com tudo aquilo que é mal para a sua vida, com tudo aquilo que impede a sua salvação. Você tem que se revoltar. Não se revoltar contra pessoas em si, porque às vezes tem pessoas que se revoltam com outras pessoas sem ter motivo. Mesmo que tenha motivo, não é bom. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. Então Jorão fez revista de todo Israel. Examinou o exército, o povo, porque sabia que tinha um rei que queria. Jorão estava reinando naquele tempo em Israel. Então ele se revoltou contra o reino de Israel. Então não se revolte contra ninguém, amém? Isso é bom, é importante.